Estamos aqui com a graça de Deus para continuar a nossa série de estudos sobre a pessoa de Jesus, sua divindade, sua humanidade, seu caráter, suas palavras, seu poder transformador, as obras que ele fez quando esteve aqui na Terra em favor da humanidade. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato muito conhecido na Bíblia. Esse fato é mencionado por quase todos os evangelistas, não? Eu quero convidar você para ler comigo João, a partir do capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Repetimos aqui que o chamado mar da Galileia era apenas um lago, um grande lago, chamado Lago de Tiberíades. Verso 2, como era de costume, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Irmãos, quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Milhares de pessoas seguiam Jesus, mas com objetivos, talvez, egoístas, né? Aqui diz assim, eles seguiam Jesus por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então as pessoas seguiam Jesus para receber benefícios, saúde, receber alimento, etc. Mas Jesus, claro, dava atenção a todos eles, né? Verso 3 diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Bem, queridos, pelo que nós lemos a respeito, ali havia aproximadamente 10 mil pessoas. A Bíblia fala de 5 mil, sem contar mulheres e crianças. Mas na realidade havia aproximadamente 10 mil pessoas. E agora Jesus, para testar a fé dos seus discípulos, fala assim: olha, gente, onde nós vamos arrumar pão para esse povo? Porque Felipe, que não era muito fervoroso, tinha suas dúvidas, né? Ele diz assim: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele fez um cálculo, né? Um cálculo humano, né? 10 mil pessoas, 200 denários. Denário era uma moeda romana que pagava o salário de um trabalhador braçal por dia. Então ele pensou assim: 200 dias de trabalho de uma pessoa, 200 denários não seria suficiente para comprar pão para essas pessoas, para que elas comessem apenas um pedaço. Verso 8 diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Bem, queridos, eu tenho pensado nesse menino. Esse menino era um menino altruísta, né? É claro que os seus pais lhe haviam dado 5 pães e 2 peixinhos como merenda dele para comer durante o dia, né? Mas ele ofereceu aquilo. Será que qualquer criança faz isso? Às vezes nós percebemos que as crianças também são egoístas, né? Que já nascem em pecado, né? Mas eu admiro esse garoto, né? Eu imagino a felicidade dele de ter tido o prazer de entregar a Jesus o seu pão e seus peixes. Mas o próprio André falou assim: mas o que é isso para tanta gente? O que é 5 pães? Vamos pensar um pouquinho, né? 5 pães e 2 peixes para 10 mil pessoas? Quer dizer que, humanamente falando, o André estava certo. 5 pães e 2 peixes para 10 mil pessoas? Não tem sentido, não? Bem, agora Jesus dá uma ordem interessante. Faça com que todos se assentem no chão. Por quê? Os irmãos já imaginaram 10 mil pessoas famintas de pé para receber pão?
Elas podem ficar desesperadas, agitadas e podem se atropelar e se matarem. O que fez Jesus? Ele pôs ordem no acampamento, né? Faça o que todos se sentem. E diz a palavra de Deus que os apóstolos orientaram as pessoas para que se assentassem em grupos de 50 e grupos de 100. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então, outra parte, a palavra de Deus diz que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Na realidade, eram mais de 10.000 pessoas. Então, entre os israelitas, era costume contar só homens que tinham condições de ir à guerra, a partir dos 20 anos de idade. E aqui diz que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Agora, irmãos, observem o procedimento de Jesus. Então Jesus pegou os pães. Primeira coisa, ele recebeu a oferta do garoto, né? Aquele garoto feliz, né? Pegou os pães, tendo dado graças, Jesus agradeceu ao Pai pelos pães, distribuiu entre eles. Bem, irmãos, um detalhe importante que está em outros evangelhos, Jesus não pegou o pão e deu para o povo, não. Jesus pegou os pães e os peixes, orou, pediu a bênção e deu para os apóstolos. Os apóstolos iam distribuir para o povo. Essa é a missão de Jesus. E a missão dos apóstolos, não? E também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. Irmãos, o povo já havia ficado com Jesus todo dia, ouvindo as suas palavras. Estavam cansados e famintos. Bem, aqui diz assim, os apóstolos distribuíram os peixes e o pão, tanto quanto queriam. Jesus não deu apenas um pedacinho de pão e peixe para o povo, não, ele deu alimento com fartura. As pessoas comeram, aqui diz quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Aqui Jesus deu outra lição. Não apenas de economia, mas ele tinha um outro plano com aquele que sobrou. Vamos ver mais tarde, né? Assim, pois, verso 13, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Bem, qual era o plano de Jesus com a sobra? Às vezes somos tentados às vezes enchemos o prato demais e não damos conta, nem jogamos o resto no lixo. Isso aqui é um erro muito grave, né? Devemos colocar no prato aquilo que nós vamos comer de fato. Não fazer aquela montanha no prato, né? E depois não damos conta e largamos para lá. Isso é contra o plano de Deus. Qual era o plano de Jesus? Depois de alimentar aquela multidão de mais de 10.000 pessoas, aquelas pessoas que foram beneficiadas, elas se lembrariam da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos, e Jesus distribuiu aqueles 12 cestos de pão para as pessoas, para elas levarem para a sua família, seus amigos, seus vizinhos. Deus não quer que nós recebamos a bênção somente para nós, devemos pensar nas pessoas que estão relacionadas conosco também. Verso 14 diz assim, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, irmãos, ocorreu uma outra coisa. Os discípulos tinham aquele sonho de fazer de Jesus um rei terrestre, um rei político. Eles pensaram assim, nossa, que interessante, se nós temos uma guerra com nossos inimigos, se alguém é ferido, Jesus cura. Se alguém é morto, Jesus ressuscita. Se alguém está com fome, Jesus faz o milagre do pão. Não precisamos de um general melhor que Jesus. Jesus pode ser o nosso rei. E observem bem o verso 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte.
E entre aqueles que estavam fazendo esse plano estava Judas. Judas era o principal arquiteto político. Ele que movimentou os apóstolos, assim, vamos pegar Jesus e o povo. Vamos pegar Jesus é muito modesto. Ele não imagina o poder que ele tem. Ele não imagina que ele pode ser o nosso rei, o nosso imperador, e nós vamos ser os seus assessores. Já que ele é tão modesto, vamos pegá-lo à força e colocá-lo no trono. E aqui diz assim, então Jesus ficou sabendo, claro, ele era onisciente. Ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Agora Jesus ordena que os discípulos se dirijam para o mar e se afastem. E a inspiração diz que nunca uma ordem de Jesus foi tão difícil de obedecer. Mas Jesus falou com tal autoridade que eles não puderam resistir. Eles foram obrigados a se dirigir aos seus barcos. E Jesus, aqui diz, se dirigiu para o monte. Para quê? Para orar pelos seus discípulos, pelo seu povo. Queridos, aqui nós encontramos nesse milagre o poder de Deus. Só que Jesus não queria apenas alimentar o povo com pão e peixe. Ele queria, por aqueles milagres, levá-los a sentir necessidade do pão da vida, que era ele mesmo. E aqui diz que Jesus foi para o monte sozinho para orar. Já pensaram, queridos, o grande amigo que nós temos em Jesus? Jesus tinha pregado a palavra, ele tinha alimentado o povo espiritualmente. Mas será que ele se preocupa também com as nossas necessidades físicas? Claro que sim. Ele não deixou o povo ir para casa com fome. Depois de ter pregado para eles durante todo o dia, ele sabia que eles estavam fracos, cansados, famintos. E depois de prover o alimento espiritual, ele lhes proveu também o alimento físico. Esse é o objetivo de Jesus. É claro que ele quer aliviar as nossas necessidades físicas, quer curar nossas enfermidades físicas, mas mais do que isso, ele quer alimentar-nos espiritualmente e fazer de nós instrumentos para a salvação de outros. Ele quer curar-nos espiritualmente, ele quer ressuscitar-nos. Ele quer que nós o aceitemos como nosso único e suficiente Salvador pessoal e também Senhor da nossa vida. Queridos, Jesus é aquele Salvador onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Ele tem sabedoria, tem justiça e tem redenção para cada um de nós. Então o milagre que ele fez para aquelas 10.000 pessoas, lamentavelmente, queridos, daquelas 10.000 pessoas, poucos o aceitaram como Salvador. Lamentavelmente, a grande maioria seguia Jesus por interesses egoístas. Nós lemos em 1 Coríntios 15 que quando Jesus subiu aos céus, havia aproximadamente 500 pessoas que o aceitaram individualmente. E os 9.500? É claro que no dia de Pentecostes, muitos aceitaram, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Mas durante o ministério de Jesus, poucos o aceitaram. Às vezes ficamos surpresos quando, apesar da luz, apesar da verdade, apesar da sua palavra, apesar do evangelho que é pregado, poucos aceitam a Jesus de maneira integral. Poucos se entregam totalmente nas suas mãos. E, queridos, Jesus quer curar as suas enfermidades físicas, as suas enfermidades psicológicas, ele quer curar os seus problemas pessoais, problemas da sua família, mas ele não quer apenas resolver os seus problemas físicos ou mentais, ele quer salvá-lo, ele quer transformá-lo, ele quer fazer de você uma nova criatura e um instrumento para a salvação de outras pessoas, salvação da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Você não quer fazer uma experiência com Jesus hoje mesmo? Entregue-se a Jesus. Entregar-se a Jesus, sabe o que significa? É renunciar ao nosso próprio eu, renunciar à nossa própria vontade e manifestar disposição para fazer a vontade dele.
Permitir que Ele nos perdoe, nos transforme, nos restaure para o seu reino. Você não quer fazer essa experiência com Ele hoje? Que Deus o abençoe. Amém.